Olá, bom dia, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta com a nossa Escola Bíblica no Lar. Hoje nós estaremos aí na nossa quarta aula, no nosso quarto estudo bíblico a respeito de escatologia. Então nós chamamos de escatologia 4, para nós definirmos aí, colocarmos uma espécie de uma separação. E estamos estudando a respeito dos últimos dias da história humana, como nós comentamos. Então, na aula passada, no estudo passado, nós falávamos exatamente sobre o quê? Nós falávamos exatamente a respeito do desrespeito com relação às coisas de Deus, como elas eram tratadas. Nós falávamos exatamente sobre como as coisas elas eram administradas pelas pessoas. E hoje, essa semana, até para uma surpresa minha, eu ouvi um comentário até mesmo a respeito de um grupo de chamados cristãos que disseram a respeito do assunto final de tempos, né, um assunto tedioso. Mas assim, pode ser tedioso, eu entendo até, mas é algo assim extremamente importante, porque diz respeito a nós, né? E pode até ser, até mesmo aparentemente tedioso, só não pode nos pegar de surpresa. Então, como é que nós realmente estamos diante de Deus, né? Chega a ser assim, tedioso ou é realmente intrigante ou nos incomoda realmente pela condição que nós estamos? Então, é bom analisar um pouco de perto. Algo acontece por nós acharmos isso ou acharmos aquilo. Pode realmente ser, mas pode realmente ser que algo esteja muito bem conosco. Então, é muito interessante. A gente vai estudar um pouquinho a respeito desse assunto hoje, porque está escrito na palavra de Deus, né? Então, a gente vai aí a fundo na palavra do Senhor, nos nossos comentários e também a respeito daquilo que nós vamos estar passando aí diretamente para você, propriamente dito para você, sobre o final dos tempos, escatologia. Tá? E lembrando que no nosso curso bíblico nós teremos esse assunto, não tratado exatamente dessa forma, pegar um outro contexto assim, mas o tema em si é o mesmo, escatologia. Na nossa escola, aliás, no nosso curso de teologia, nós estaremos tratando exatamente sobre esse assunto também, tá? Bom, mas vamos lá. Então, no comentário que nós fizemos, nós declaramos que a mentira ela está muito misturada com a verdade nos nossos dias. Por exemplo, nas mídias, até mesmo muitos caloteiros, muitos até mesmo que utilizam para corromper pessoas. Hoje se utiliza muito a mídia, por quê? Porque a mídia é muito procurada nos dias de hoje. A mídia é muito procurada, então muitas pessoas, elas utilizam a mídia, utilizam aí meios de comunicação, redes sociais até mesmo, para fazer seus calotes, até mesmo enviam mensagens para pessoas enviar dinheiro, enfim, são muitos calotes que são realizados nos dias de hoje. Por quê? Porque são mentiras absolutas? Não, são mentiras misturadas com a verdade. E nós, até mesmo tempo atrás, nós vimos a respeito disso, pessoas que até mesmo empresas existem, mas usam nomes de outros ou endereços de outros para poder se favorecer. Então, a mentira, ela sempre misturada com a verdade, ela vai causar um efeito maior. Satanás, ele sabe disso. Sabe por quê? Porque ele utilizou esse artifício lá no céu, ele utilizou para enganar os anjos, para tentar tomar o trono de Deus, e também usou no Jardim do Éden. Ele utilizou esse artifício no Jardim do Éden para quê? Para que ele pudesse sair bem lá da tentação, onde Eva estava sendo tentada constantemente, né, e ele faz isso constantemente até ele vencer pelo cansaço. Nós entendemos isso é muito grave, tá bom? Às vezes a pessoa diz assim, só para parar de me incomodar, então eu vou me render a isso, né? Eu vou fazer o que tal pessoa está querendo. Aí, justamente, a pessoa ela entra onde o inimigo ele quis, exatamente isso, na insistência. Então, muito se vence pela insistência. Aparentemente, à primeira vista, a pessoa nega, ela rejeita, mas na insistência, infelizmente, porque, por exemplo, que as mídias hoje elas são utilizadas justamente para isso. Que meio que elas são utilizadas? Como elas são utilizadas? Através da insistência. Quando se insiste, a pessoa ela fica enfadada. Então ela começa a aceitar e até mesmo nem dá muita importância a princípio. Depois aquilo vai se infiltrando dentro dela e ela começa a perder princípios. Ela começa a não entender realmente o que é verdade e o que é mentira. Dentro dela está tudo confuso. Por quê? Porque dentro dela o princípio foi banalizado, né? Isso é algo assim muito grave. Satanás ele usa isso com certeza dos nossos dias e ele tem tido êxito. Por que ele não para, pastor? Porque ele tem tido êxito. Então, ele tem tido êxito naquilo que ele faz. É claro, é algo que dá certo, as pessoas param de fazer? Claro que não. Há um próprio ditado aí no mundo que diz que time que se ganha não se mexe. Não é isso que se diz? Então, se está dando certo para ele, ele continua fazendo, claro. E muitas pessoas acabam, infelizmente, entrando nisso, caindo como um patinho, né?
Então, olha só. Então, a mentira, ela é infiltrada com a verdade. Isso nós precisamos entender isso. Isso está prevalecendo nos nossos dias, tá? Então, enquanto nós não dissermos não para a mentira, ela vai continuar batendo na porta do nosso coração, na porta da nossa casa. Isso está infiltrado no mundo, sabe? Isso está para a pessoa, ela cometeu o mal, ali no seu extremo, ela coloca a mentira junto e ela consegue convencer as pessoas de que aquilo é bom, de que aquilo é bom. Por exemplo, deixa eu só falar algo para você. Os vendedores, por exemplo. Ah, pastor, vendedor não. Sim. Eu fiz curso até mesmo de vendas um tempo atrás, e aquilo que se chama, por exemplo, de os vendedores de rua, né? Quem é vendedor sabe disso. Existem aqueles vendedores que são chamados vendedores de impacto, onde eles precisam causar um impacto com o material que eles têm, né? E nesse impacto que eles causam nas pessoas, o que acontece? Eles causam impacto pelo produto que eles estão oferecendo, pelo produto que eles estão vendendo, né? E mesmo sem a pessoa querer esse produto, esse material, mesmo assim, essa pessoa, ela está ali oferecendo, ela tem que mostrar para o cliente que esse produto é bom e que o cliente precisa do produto, mesmo não precisando. E o vendedor, assim, de rua, ele tem a seguinte filosofia. Ele precisa fazer, olha só a estratégia das vendas de rua. Ele precisa vender, porque o marido possivelmente esteja trabalhando. Então ele precisa vender, porque o homem ele é mais insensível, né? Então, com o homem, se não estiver precisando, ele não compra mesmo. Raramente ele faz isso. Mas então ele precisa vender o produto antes que o marido chegue. Então ele precisa negociar ali na hora e fechar o contrato na hora. Depois que o marido chegar, já fechou o contrato mesmo. Aí ela se vira com o marido. Mas a intenção das vendas de rua é exatamente isso. Ou seja, os vendedores de impacto. Então, no mundo é exatamente assim. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Satanás ele vendeu a ideia para Eva. Eva comprou essa ideia longe de Adão. Depois, o que Eva fez? Ela apresentou a ideia para Adão depois que ela já tinha feito o contrato com o mal. Depois que ela já tinha assumido. Depois que ela já tinha comido da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, como quem diz, se ele dissesse não quero esse produto, o final poderia ser outro, porque a autoridade estava com ele, né? Mas ele disse, bom, já assumiu mesmo, vamos ver o que dá isso aí. Vamos ver, vamos ter que pagar agora, né? E na verdade não era assim. Ele acabou assumindo isso e então vem a consequência aí sobre toda a humanidade. Mas olha só, vamos continuar no nosso comentário bíblico aqui. Você pode estar chegando, tá bom? Você pode deixar no seu recado, tá? Você pode aí se acomodando. Daqui a pouco a gente vai estar aí enviando um abraço para cada um dos amados, tá bom? Que estão aqui conosco. Olha só. Então, essa mentira é infiltrada juntamente aí com a verdade. No Evangelho está escrito aí no capítulo 24, versículos do 37 ao 39, quando fala assim a respeito do filho do homem ali nos dias de Noé. E isso é muito interessante. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9, Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, também a palavra do Senhor, ela fala exatamente sobre esse assunto, sabe? Exatamente nesse tempo. Ela dá esse esclarecimento para cada um de nós, tá bom? Então, vamos lá, está escrito assim. Eu vou ler Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9, está escrito assim. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira. Eu estou lendo essa parábola, sabe por quê? Porque justamente isso que está acontecendo conosco nos nossos dias, o que significa isso, pastor? Essa matança que está acontecendo nos dias de hoje, eu chamo de sacrifício em massa, eu vou chamar assim, olhando para os nossos governantes e olhando para o interesse que eles têm. Tudo isso está acontecendo por quê? Porque é uma palavra dita para isso, porém, eles estão cumprindo, os senhores do mundo aí, porque para eles é indiferente matar ou não matar. Para eles nós somos simplesmente gado. Bom, quem participou de um sistema um tempo atrás, nos nossos dias, sabe disso, né? Para eles, nós somos simplesmente gados e precisam ser marcados. E nesse tempo nós precisamos ser exterminados, né? Para um novo tempo, para uma nova era. Então, sabe, vamos botar o pingo no i, os mais entendidos sabem o que eu estou falando. Então, olha só, o que Jesus está falando aqui é para que não se perca princípios. Olha só, eu vou ler para você. Lucas, capítulo 13, versículos do 6 ao 9. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, do vinicultor, disse assim a ele: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto na figueira e não acho. Corta,
porque a deixa inutilizar a terra, ou seja, usar a terra inutilmente. Respondendo o homem, o homem que cuidava da vinha, respondendo o homem, disse assim, Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela, adubarei, se der no ano que vem, se ela der fruto no ano que vem, muito bem, se não, a corta, ou seja, vamos dar mais um tempo, vamos dar mais uma espécie de uma oportunidade. Eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou adubar novamente, eu vou dar uma outra oportunidade para ela. Tudo bem, se não der, a gente corta, mas se não der, deixa. Olha só o que esse homem está dizendo. Olha o que esse homem está dizendo. E ele está falando a respeito disso, a respeito de misericórdia. Ele está falando isso a respeito de graça. Veio a lei, ninguém cumpriu, não houve um homem justo. Eu vou levar para aquele tempo, depois eu trago para esse tempo, tá? Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer, todos condenados. Então, vem Jesus nos dá uma nova chance através do sacrifício dele na cruz do Calvário, tá? Então, uma nova chance, um novo tempo. Ele está adubando ali através do Espírito Santo, nos incentivando ali através do seu comando, né? Ali com a palavra de Deus também nos incentivando a buscar realmente a Deus. Caso isso não aconteça, aí infelizmente as coisas vão acontecer. O que serve vai ficar, o que não serve vai ser lançado fora. Ele está falando a respeito do nosso tempo também, só que deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que mais ele está dizendo. Ele está falando a respeito de oportunidade, né? Mas ele está falando também a respeito de juízo. Muitas coisas o Senhor está falando aqui nessa passagem. Muitas coisas. Eu vou citar 3 apenas, mas você pode tirar vários princípios de uma mesma passagem. Olha só, o que ele está dizendo também. Ele está dizendo também, olha só, o seguinte, eu vou, sim, falando a respeito de oportunidade ainda, eu vou adubar, ou seja, ele está falando aqui a respeito de a gente viver em um mundo, é uma figueira só. Ela está plantada junto a uma vinha, um pé de figo plantado junto à lavoura, né, de uma videira, de fruto de uva. Fruto de figo e fruto de uva. Só que de figo tem um só. De uva tem muitas plantações de uva. E ela está plantada bem no meio. E ela não está conseguindo produzir. Você percebe? A proporção nossa, a proporção de cristãos ali no meio do mundo, são muitas pessoas. Eu converso muito mais com pessoas que não temem a Deus do que com pessoas que são cristãs. Nós estamos plantados juntos ali e nós não podemos perder nossos princípios. Mesmo assim, nós precisamos produzir fruto. Exatamente isso que ele está querendo dizer. Nós não podemos perder a essência que existe em nós. Exatamente isso. Então, quando se perde a essência, se perde o gosto, se perde o prazer, se perde o sentido exatamente daquilo que se veio para fazer. Olha só, se perde exatamente o sentido das coisas. Então, o que o Senhor ele está falando, querido, nesse tempo? O que o Senhor está falando, amado, nesse tempo aqui? Que nós não podemos deixar de dar frutos, independente do sistema, independente daquilo que está em volta, né, de nós, mas o fruto, a essência, isso não pode perder o cheiro de Cristo. Isso nós não podemos perder de dentro de cada um de nós. Isso precisa permanecer, isso precisa prevalecer. É exatamente isso que o Senhor está querendo dizer, está querendo mostrar para cada um de nós a respeito da parábola que está escrito em Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. Ou seja, como ele está ressaltando aqui, né, a maldade dos dias de Noé. Como também nos dias de Noé. Noé também é comparado como uma figueira plantada junto à vinha nos tempos dele. Porque era simplesmente a família de Noé, né, e ali as suas noras, Noé, os seus 3 filhos e as suas noras. Mas nem as sogras dos filhos de Noé, nem as sogras de Sem, Cã e Jafé quiseram ali, eles pararam ali para aderir realmente ali essa fé em Deus. Por que não pararam para aderir? Porque, querido, o mundo está contaminado, porque o mundo está corrompido, porque as pessoas não têm mais hoje um referencial. Elas buscam um referencial num artista, buscam um referencial em alguém aqui, num político, só coisa que não vale, né? Buscam um referencial em um corrupto, buscam um referencial em um comunista, em um nazista, buscam um referencial. Ou seja, as pessoas elas estão sem referencial.
Então, e quando a gente mostra um referencial de um padrão cristão, que é a Bíblia Sagrada, que são pessoas que temem a Deus, as pessoas elas estranham, elas dizem assim, mas isso é salgado demais para mim. Na verdade, não. Isso é algo que o Senhor gostaria que sempre fosse plantado exatamente nas nossas vidas. Então, o adubo ali, o fortalecimento, então o referencial foi Jesus pendurado na cruz do Calvário. Quando ele foi suspenso na cruz do Calvário, nós passamos a entender justamente que o referencial foi nos dado. Nós passamos a entender que uma luz acendeu e ela ali está disposta a clarear cada um de nós para que nós venhamos a olhar e sondar nossos próprios caminhos. O que é a Bíblia Sagrada? É simplesmente isso, é uma lanterna. No meu tempo se falava farolete, né? Mas é uma lanterna, farolete é bom, hein? Mas é uma lanterna que através dela nós podemos sondar, espiar nossos caminhos e endireitar. Ali na presença do Senhor, com a ajuda dele. Então, o que ele está querendo para cada um de nós? Um referencial, justamente isso. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, eu vou ler para você o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7, ao 7, está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado, e essa perversidade, essa maldade, ele fala constantemente, né? Ele insiste, o Senhor ele insiste nessa perversidade, ele insiste nesse comentário aí, e olha só o que ele continua dizendo, querido, olha só o que ele continua dizendo, eu vou ler para você. A perversidade aumentou, a perversidade ela se espalhou, vamos dizer assim, a perversidade se espalhou, né, por toda a terra. E toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, e somente para o mal, ou seja, não havia um outro lado que o homem se pendesse. O que nós vemos hoje, querido? O que nós vemos hoje? Sempre há um interesse por trás de algo que aparentemente até mesmo é bom. Então você vê que a bondade ela pegou o trem e sumiu, né, desapareceu. Então o Senhor ele se entristeceu. A palavra arrepender-se aqui no sentido original, ela tem o significado de se entristecer, tá? Não se arrepender de uma criação, mas entristecimento, tá bom? Então tá. Então ele se entristeceu de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Diz o sentido original ali da palavra do Senhor. Ele se entristeceu, ele ficou muito sentido com isso pela atitude do homem, não pela atitude dele ter criado o homem, mas pela atitude do homem, né? E Deus disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, e os animais pequenos e as aves do céu. Me entristeço-me de ter feito o homem. Me entristeci, estou triste demais. Ou seja, a tristeza no coração de Deus. É o que a palavra do Senhor, ela nos diz. E o Senhor, ele continua se entristecendo, querido, em todo tempo. Tá? Desde que o mal ele sobrevenha, desde que o mal ele venha a prevalecer, o Senhor ele continua se entristecendo. Você pode ter certeza disso. Pastor, mas isso aí era lá no final dos tempos, né, pastor? Isso aí não é nos nossos tempos de hoje. Olha, eu vou ler um trecho aqui, como a gente está ao vivo, eu não programei esse versículo aqui, mas eu vou buscar aqui para você, ver se eu encontro esse versículo aqui, olha só. Em Tessalonicenses, capítulo de número 5, eu vou ler aqui para você o versículo de número 19, está escrito assim: não extingais o Espírito, ou não entristeceis o Espírito. Eu vou ler aqui numa outra tradução, ou seja, o Espírito Santo lá, ele estava, querido, você me perdoa, aqui nessa filmagem, aqui esse negócio andou, está mostrando só minha cabeça, só minha moringa, só minha jaca, agora sim, agora melhorou. E estou sem meu retorno. Ou seja, mas então, obrigado, Cátia, agora que eu vi. Então, querido, nós entendemos que eu mexi aqui e acabou bagunçando. Olha só, querido, então o que nós entendemos? Nós entendemos, querido, que nesse final de tempos, muitas coisas, então, elas viriam a acontecer. Agora, eu vou ler, é que eu mexo, é tanto fio aqui, é que, olha só, eu vou ler para você aqui, olha só, em outra tradução, vou ler na tradução NVI, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, eu vou ler aqui para você no versículo de número 20, eu vou procurar aqui no versículo 20, deixa eu ver o que diz aqui, olha só. Não apaguem o Espírito, ou seja, não apague a chama do Espírito ou a intenção do Espírito que há em vós. Ou seja, então o que nós entendemos? Que o Espírito Santo ele tem uma intenção, ele tem uma vontade, ele tem um desejo, né? Mas o Senhor ele pede para que nós não venhamos a tirar isso de dentro de cada um de nós, ou seja, apagar isso de dentro de cada um de nós. Então nós entendemos, querido, que o Senhor ele continua tendo a vontade,
Ele continua tendo algo para nossas vidas. E é interessante é que, abaixo desse versículo, de não apaguem o Espírito, não apaguem, não deixem a intenção de Deus, o desejo de Deus se apagar, continua dizendo assim, olha, não tratem com desprezo as profecias, ou seja, por quê? Porque no nosso tempo há palavra profetizada pelo Espírito Santo também a respeito de fim de tempos. Ou seja, você percebe que está dentro do contexto, mas põe à prova todas as coisas, né, e fiquem com o que é bom. Então, e que continua dizendo, afastem-se de toda forma de mal. Então você percebe que uma coisa está inteiramente ligada à outra, ou seja, o Senhor continua com a intenção, né, o Senhor continua com o desejo a respeito de nós, o Espírito Santo continua querendo se acender dentro de cada um de nós, mas algo tenta nos apagar, algo tenta nos deixar fora exatamente desse padrão, do padrão que Deus pôs, do padrão que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Você não percebe que não é muito coincidência isso, não? Isso não parece ser muita coincidência? Então, exatamente o que aconteceria nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, querido, acontece exatamente essas coisas. Muitas pessoas já acabaram se acostumando com aquilo que vem da parte de Deus. Muitas pessoas já acabaram se acostumando e achando tudo isso exatamente normal. Na verdade, nós sabemos que não tem nada de normal nisso. Nós sabemos que nesse tempo as coisas elas estão acontecendo, elas estão sobrevindo, né? Mas as pessoas elas simplesmente não estão percebendo. Aquilo que o nosso presidente dizia pouco tempo atrás, né? Joga o sapo na água. Joga o sapo na água, a temperatura vai aquecendo, ele nem percebe, né? A hora que ele entende o que está acontecendo, ele não consegue mais sair de lá, já cozinhou. Então, justamente isso, nós estamos nós estamos na água. Nós precisamos perceber e entender a temperatura através do Espírito Santo. Opa, isso aqui está estranho, vamos sair daqui. Então, justamente isso que o Senhor está aí mostrando para cada um de nós através da sua palavra, através dos evangelhos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Então, nós entendemos que especialmente ali a indiferença que as pessoas elas faziam no tempo do dilúvio, elas faziam indiferença, elas tratavam as coisas de Deus como indiferença, porque o pregador Noé, como diz mesmo a palavra do Senhor, ele pregou durante 120 anos, essa média que o tempo demorou para que a arca fosse construída, então 120 anos em média. E nesse tempo as pessoas, Deus tanto faz, o evangelho tanto faz, você entende? Você entende, querido? Quantas pessoas que nós estamos aqui ministrando, mandamos os links para todas as pessoas, para todos os membros, para todas as pessoas. A escola bíblica tanto faz, estudo bíblico tanto faz. Na verdade, as pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão tratando como algo desprezível simplesmente as coisas de Deus. Não, pastor, eu só não quero participar. É coisa de Deus. Então, as coisas de Deus não podem ser tratadas de uma forma desprezível. Não, pastor, eu não penso assim. Piorou quando a pessoa muitas vezes diz isso. Porque aí sim, que além de desprezar, ela não percebeu o que está desprezando. É como se o Senhor dissesse, volta ao primeiro amor, lembra-te do lugar onde você caiu, como está escrito em Apocalipse, e a pessoa diz assim, mas eu nem caí. É pior ainda. O pior é que errar é não reconhecer o erro. Está errando duas vezes, né? E quando não se reconhece, pior ainda, porque isso acaba não sendo consertado, porque não reconheceu o erro, bom, vou consertar o que para quê, né? Então é muito grave isso, tá bom? Então nós entendemos que o pecado do qual Cristo ele está falando aqui, ele está falando ali a respeito de um juízo, né, que não fosse acontecer ali, ou seja, a perversidade fatal à vista dos olhos de Deus, isso estava acontecendo, né? E as pessoas elas não estavam percebendo, até que veio o dilúvio. Aí eles entenderam exatamente aquilo que Noé ele estava querendo dizer. Puxa, o dilúvio? Meu Deus, e agora? Agora? Jesus não vai vir nada, eu nunca vi Jesus. As pessoas nunca tinham visto chuva também. E a chuva em si foi o juízo para elas. Porque eu falo chuva, mas as águas saíram tanto de baixo quanto de cima. As fontes do abismo se romperam, saíram da água de baixo, de cima, de todos os lados. Mas aí elas perceberam, nunca tinham visto chuva, viram e serviu como juízo. Nós nunca vimos Jesus. Nós vamos ver, mas vai servir como juízo para muitos, porque a porta da arca ela vai se fechar. Justamente nesses tempos que as pessoas muitas vezes não estão acreditando nas coisas de Deus, isso está sendo simplesmente ali como algo visto como algo natural. Isso aqui é natural, isso aqui é normal. Pastor, e cada um tem sua opinião. Negativo. Cada um tem sua opinião no mundo aí fora. Cada um tem sua opinião no mundo aí fora. Com respeito à palavra de Deus,
Quando a pessoa diz que cada um tem sua opinião, é porque ela já perdeu o cheiro de Cristo, ela já perdeu a essência do Evangelho. Nós não temos opinião, ou nós morremos para Cristo e nascemos de novo e precisamos pensar como pensa Cristo, ou nós não somos cristãos, ou tem coisa de muito errada aí conosco. Então, nós não temos nossa própria opinião, nós somos comprados. Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro. Nós precisamos ter a mente de Cristo, como diz a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos pensar, por isso que nós precisamos aprender realmente a palavra de Deus, o Evangelho, para que nós venhamos a entender o que Cristo pensa. Quando nós entendemos o que Cristo pensa, o que Deus pensa, pastor, entendeu o que Deus pensa? Sim. O livro do profeta Jeremias fala a respeito dos pensamentos de Deus. Bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos. Em Isaías capítulo 55 fala dos pensamentos de Deus. Diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Ou seja, eu preciso ler e entender a palavra do Senhor para entender os pensamentos de Deus, para trazer eles para a minha mente e para o meu coração, para que eu seja realmente cristão. Olha só, falando a respeito disso, vou divulgar mais uma vez, tá? Estamos aí com o nosso curso de teologia, tá bom? Inteiramente gratuito. Deixa lá o seu link, tá bom? Para que você possa participar juntamente conosco. Nós estaremos começando aí nosso curso de teologia no dia 6 de abril de 2021, tá bom? E as pessoas que entraram nesse módulo, elas vão estar participando diretamente conosco também, claro, mas elas vão receber material aí especial, tá bom? Alguns bônus nós estaremos dando para as pessoas que estiverem participando ali diretamente conosco em off ali, tá bom? Então tá. Querido, voltando para cá, nós entendemos que as pessoas hoje elas leem, mas elas não entendem a palavra de Deus. Elas têm dificuldade de entender a palavra do Senhor, tá bom? E eu ia fazer mais um comentário aqui a respeito de Noé. Bom, mas nós já lemos várias referências, né, a respeito de Noé. Bom, mas assim como foi nos dias dele, ou seja, as pessoas elas não prestavam atenção nas coisas de Deus. Por exemplo, querido, deixa eu dar um spoiler aqui para você, dar uma referência aqui para você. Olha só, tem, por exemplo, 10 vídeos para você assistir de piadinha, de pegadinha, de rua. Deixa eu só falar aquilo que está pegando nos dias de hoje. E tem ali uma reflexão de 1 minuto. O que você acha que a pessoa vai ver? Primeiro, né? Ou seja, a pessoa tem 24 horas no dia. Quantos dias ela entrega para tantas outras coisas? E quantos minutos eu chamo, não nem chamo de horas, quantos minutos a pessoa entrega realmente para momentos com Deus? Né? E algumas pessoas até comentam assim, pastor, como é que faz para ter conhecimento? Como é que faz para isso? O conhecimento ele não cai na cabeça do dia para a noite. Às vezes eu passo a noite em claro, estudando, meditando na palavra de Deus, buscando de Deus entendimento. O entendimento ele não cai na cabeça da pessoa. A partir de hoje você conhece, você é conhecedor. Negativo. É preço, é consagração, é tempo diante do Senhor e principalmente buscando o temor do Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ou nós nos entregamos para Deus e o Deus faz acontecer alguma coisa dentro de cada um de nós, ou nós infelizmente passamos a ser simplesmente mais uma pessoa como se fosse indiferente na vida, no tempo em que nós vivemos. Ou seja, lembrando que o Senhor, Ele vai vir buscar, você sabe quem ou não? Você sabe qual a identidade? Você sabe como que os anjos do Senhor vão identificar aqueles que são de Deus, aqueles que não são? Porque os anjos do Senhor é que vão fazer a colheita. O Senhor, Ele vai vir, né? A trombeta vai ressoar, né? Vai ressoar, e os anjos do Senhor vão fazer a colheita. Você sabe como que ele vai identificar os que são cristãos e os que não são? Eles estão muito perto um do outro. Por exemplo, 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 numa cama, um será levado, no céu haverá aviões governados. Ou seja, mas 2 numa cama, um será levado, outro não. Você sabe como que o Senhor vai entender, né, que cada um é dele ou não? Nós temos o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aquilo que tem dentro de nós vai atrair a presença de Deus, como sempre faz, e então o Senhor ele vai buscar aqueles que são dele. Como eu já disse várias vezes, Deus não quer nada do que não é dele, do que não pertence a ele, mas aquilo que é dele o atrai. A vida do cristão atrai a presença de Deus. Os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra, mas os olhos de Deus se fixam nos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Estou falando de gente que canta no altar. Estou falando de gente que canta em plataformas. Não significa isso. Estou falando de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Tem pessoas que nunca subiram no altar e têm adoração sincera diante do Senhor. Tá bom? Então não significa o lugar que estamos, mas aquilo que fazemos, como nós fazemos, como nós realmente entregamos. Caim e Abel entregaram sacrifícios ao Senhor.
Porém, o que estava dentro de cada um deles fez com que Deus aceitasse ou com que Deus rejeitasse seus sacrifícios. Tá legal? Então tá. Então você pode estar deixando seu comentário aí, tá bom? No final do nosso estudo bíblico, no final desse tempo aqui, a gente vai estar compartilhando, aliás, a gente vai estar mandando um abraço para cada um de vocês, tá bom? Então deixa aí seu comentário bíblico, deixa aí seu comentário, aliás, que você desejar, de repente uma pergunta que você queira fazer relacionada ao assunto, você pode deixar aí e no final de tudo isso, então, a gente vai estar aí comentando com você, mandando um abraço para ti. Só a única indignação é que eu estou rosa nessa transmissão dessa webcam, mas enfim, a gente vai acertar isso aqui com o tempo, tá? Eu não estou contente com isso não, estou meio alaranjado, meio estranho aqui, mas enfim, importante que na nossa transmissão, no meu canal, o Pastor Paulo Farias, vai estar tudo certo e eu vou estar na cor natural. Bom, vamos lá, vamos continuar naquilo que diz a palavra do Senhor. Então, no Gênesis, capítulo de número 6, versículos do 5 ao 13, ficou bem claro a respeito disso, né? A respeito desse julgamento que vai acontecer ali no povo. E olha que Noé, ele nem estava preocupado em julgar diretamente o povo. Noé estava preocupado em salvar o povo, porque Noé era um homem bom, um homem justo, diz a palavra do Senhor. O justo Noé, ele era justo, ele era bom. Ele se afastava do mal, mas era um homem bom. Um homem que amava as pessoas. Noé jamais iria querer o mal de alguém. É por isso que Deus fechou. Noé fechou a arca por dentro, a porta por dentro. Deus foi e fechou por fora. Deus sabia quem era Noé. Deus pensou assim, não, Noé é bom demais, não é justo. Ele vai querer abrir quando as pessoas clamarem. E aí não vai dar certo. A minha vontade não é essa. Então, Noé fechou e Deus foi e trancou por fora. Noé, você não vai abrir não, tá? Você fez minha vontade até aqui, mas eu sei que depois você vai mudar meu princípio por causa da tua bondade, então eu vou atuar nisso aí. Então você percebe, querido, que é um tempo para todas as coisas, amado. Esse é o tempo, esse é o ano aceitável do Senhor, tá bom? É o tempo de nós realmente entregarmos a nossa vida para Jesus, nós vivermos a vida com Deus. Independente daquilo que tem acontecido, independente de 10 mil tem caído da nossa direita, 1000 tem caído do nosso lado, 10 mil à nossa direita. Independente disso, nós precisamos estar aí, nesses últimos tempos, mais firmes que nunca. Eu estou ouvindo a ponta aí de uma luz no fim do túnel, de que vai ter liberação dos nossos cultos, né? Os nossos cultos vão ser liberados, tá bom? Então, depois aí que nós encerrarmos nosso estudo bíblico, eu vou compartilhar essa notícia com você, tá? Eu vou compartilhar essa notícia com você. Querido, eu estou com vários planos aí, vários propósitos, vários projetos. Eu queria dividir isso com você. Eu estou aí com um projeto de leitura bíblica e todos os dias eu estou gravando um capítulo da Bíblia. Gravando, não é uma narração como muitos fazem, é uma leitura da Bíblia mesmo. Eu já gravei Mateus capítulo 1, postei aí no meu canal. Eu queria que você lesse, tá bom? Que você participasse. Hoje eu vou estar gravando Mateus capítulo 2, tá? E na medida do possível, eu vou estar gravando alguma notícia que diz respeito ao cristão, ao cristianismo, como por exemplo, no fato de ter liberado para que a igreja voltasse aos seus cultos na sua normalidade. Não é nada oficial diretamente ainda, né? Mas assim, a notícia em si não espalhou ainda, as coisas não estão acontecendo ainda, mas depois do culto eu vou estar gravando essa notícia, tá? Vou estar postando aí para você, diretamente para você, como uma espécie de um noticiário cristão, tá? Nós temos aí a Bíblia, a leitura da Bíblia, agora a espécie de noticiário cristão. São coisas que Deus tem colocado, plantado dentro do meu coração, mas eu gostaria que você participasse de tudo isso, tá bom? Para que a gente seja forte aí, para que a gente possa estar caminhando junto aí, tá bom? Em nome de Jesus. Tem muitas coisas aí, muitos materiais bons. Bom, mas vamos lá. Então, querido, da mesma maneira com o que aconteceu, olha aí, outra comparação de Jesus. Você sabe quem é que está falando isso? Jesus. Jesus está falando tudo isso, né? Da mesma maneira com o que aconteceu com Ló, da mesma época, Jesus também deu esse exemplo. E as pessoas eram ímpias na época, ou seja, eram perversas na época. E ele teve ali o seu desfecho de destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas. Muitas pessoas comentam a respeito da destruição simplesmente de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não é uma cidade só. Sodoma é uma cidade, Gomorra, aliás, é outra cidade. Gomorra é uma cidade, Sodoma é outra cidade. Só que as cidades circunvizinhas, as cidades que estavam ali na região, também foram destruídas. Por quê? Porque foram contaminadas justamente com a sodomia, com o pecado, principalmente da prostituição, homossexualidade e tudo mais. Todo tipo de perversidade acontecia em Sodoma e Gomorra, nas cidades circunvizinhas.
Bom, se você ler o capítulo 1 de Romanos, fala exatamente sobre esse assunto. Eu gostaria de gravar a Bíblia toda, mas eu sou um funcionário de uma empresa. Quarta-feira eu vou estar retornando para o trabalho. Eu choro por dentro por não ter tempo para fazer tudo isso. Mas, querido, eu creio que um dia Deus vai me dar essa graça, esse privilégio aí, tá? Mas olha só. Então, lembrando que aqui, né, nos tempos de Noé, todas as pessoas comiam, bebiam e elas não entendiam, não perceberam como é que isso tudo aconteceu. Nos tempos de Ló, as coisas aconteceram exatamente dessa forma, tá? As pessoas, elas passaram, né, a não entender, a não perceber também, olha só. E está escrito aqui, por exemplo, que nos dias de Ló, né, quando ele saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e choveu enxofre. E todos ali, Gênesis capítulo 17, versículo 30, e ali nós entendemos que assim será também nos dias do final dos tempos. E todos ali foram mortos. Saíram Ló, saíram sua esposa, ali claro, os anjos que foram fazer esse resgate, né? Saíram Ló, juntamente com os anjos, saiu sua esposa e saiu suas filhas. Mas olha só, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Ló saiu ali juntamente com a sua esposa e com suas filhas, mas nem os namorados ou os maridos das filhas de Ló quiseram ir. Os genros de Ló não quiseram vir. Por quê? Porque eles já ouviam a palavra do Senhor ali na casa de Ló, mas eles também ouviam coisas lá de fora. O que aconteceu, querido? Eles estavam em corda bamba, eles não acreditaram, eles não quiseram sair. Eles preferiram ficar ali no meio, sabe, da coisa ruim, no meio de Sodoma e Gomorra, no meio daquela cidade perversa. Infelizmente, eles foram destruídos também. Infelizmente, eles foram destruídos também. Por quê? Porque eles não permaneceram ali no bem, mas eles, infelizmente, permaneceram naquilo que é mal. Você percebe como o mal, ele puxa aquilo que é bom, aquilo que é bem, né? De uma forma tão fácil, parece, né? Mas nós precisamos resistir o mal. Fala assim comigo, resistir o mal, tá bom, querido? Isso nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida, tá? Então, da mesma forma que com o que aconteceu, que agiu no passado, o próprio Jesus falou sobre isso, tá? Ele falou sobre Noé e Jesus também falou sobre Ló. Não estou falando de um profeta, embora fosse um profeta, aí eu acreditaria, claro, é a palavra de Deus, mas não foi simplesmente um profeta, o próprio Jesus deu essa descrição. Então, significando, mostrando que as coisas elas vão surgir, né? As coisas elas vão acontecer e pode ser sim que elas nos peguem de surpresa, mas nós não podemos nos render a isso. Vai pegar sim, claro, como um ladrão na noite, com muitas pessoas de surpresa, mas as pessoas não podem se render, os cristãos não podem se pender para isso, tá? Eles precisam ficar firmes aí na palavra, porque a palavra é a verdade para a nossa vida em nome de Jesus Cristo, tá bom? Legal. E a Bíblia, então, ela está falando de pessoas que elas compravam ali, né? Vendiam, comercializavam, casavam, davam-se em casamento, o tempo passava e elas não perceberam a respeito da realidade. Ele estava fazendo essa comparação em comportamento vil, comportamento desprezível, ou seja, comportamento que não tem valor algum, né? Comportamento que não serve para nada, ou seja, então o Senhor ele nos ensina tanto a nos comportar, como também o Senhor nos ensina ali no meio de pessoas a fazer a diferença, a lançar a palavra dele, a lançar o Evangelho de uma forma que as pessoas podem ser atingidas aí, elas podem ser atraídas por causa do Evangelho. Olha só, eu quero ler para você o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É uma passagem, claro, muito conhecida no meio do povo de Deus, né? É uma passagem muito conhecida. Ultimamente estou falando e não estou colocando aqui o versículo para as pessoas, mas dessa vez eu vou fazer isso, tá bom? E então, em 1 Timóteo, eu vou ler para você, no capítulo 4, versículo de número 1, você que tem a sua Bíblia aí, tá bom? Você pode estar acompanhando juntamente comigo, tá? E vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Está escrito assim: mas o Espírito com letra maiúscula, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A espíritos o quê, querido? Enganadores. Nós entendemos que espíritos que agem para enganar.
Aqueles espíritos que se tribucham e fazem aquela manifestação, e muda tom de voz, incorpora aquela coisa toda. Isso aí é muito escancarado. É claro que a pessoa vai receber oração, vai expulsar, vai mandar embora e a pessoa vai ser liberta, é claro. Mas aqueles espíritos que agem na sutileza, agem de uma forma muito discreta, aquele espírito que não impede a pessoa de crer, sabe? Esse é o que mais tem sucesso naquilo que faz. Olha a chave. Esse é o que mais tem sucesso naquilo que faz. Por quê? Porque a pessoa fala assim, não, eu estou bem, pastor, estou bem, mas ela não acredita na verdade de Deus. Está bem porque a palavra de Deus faz mal para ela, se está bem. Então nós acreditamos que é um espírito maligno que não faz, um espírito de incredulidade, um espírito mau que faz com que a pessoa não acredite. Então esse espírito mau vai levar a pessoa para a perdição. Então esse espírito mau vai levar a pessoa para a condenação. Olha só. Então, querido, as coisas de Deus, elas têm que fazer bem para nós, seja a palavra que for. Pastor, palavra de juízo. Mas se nós estamos na presença do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, se não há condenação para nós, é indiferente se está falando de bênção ou falando a respeito de um juízo que vai acontecer no futuro para os que não temem a Deus. Porque esse juízo vai ser para os que não temem a Deus. Agora, se nós passamos também a não temer a Deus, então a palavra começa... Alguns comentam até mesmo, pastor, a palavra dói. Não, a palavra nunca doeu, de forma nenhuma. O que dói e incomoda é o pecado que está na pessoa. E isso dói, isso incomoda. E precisamos mandar esse mal embora. Essa ferida, precisamos mandar embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque berebento espiritual não vai entrar no reino do céu. Porque o Senhor, Ele comprou uma noiva sem mácula, sem mancha e sem ruga. Ou seja, uma noiva perfeita. Uma noiva lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus, tá? Ele comprou a noiva lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Então, noiva enrugada, credo, isso aí, querido, esquece. Então, o Senhor, Ele vai casar ali com a noiva perfeita, uma noiva adornada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele dia de noiva, estamos vivendo aquele dia de noiva na igreja do Senhor, né? Precisamos nos aprontar, nos embelezar para esse encontro aí nos ares com o Senhor Jesus, tá bom? Bom, mas está escrito também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 8, está escrito assim: Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou seja, tempos difíceis, vou continuar lendo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, parece, né? Soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, pessoas não são subordinadas à autoridade, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo dando recado para Timóteo, mas recado serve para nós também. Versículo 6. Porque deste número são os que introduzem pelas suas casas e levam cativas mulheres nécias, ou seja, tolas sem entendimento, carregadas de pecados, levadas de várias cobiças, ou seja, várias consciências, várias cobiças, vários desejos carnais, né? Versículo 7. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Vou entrar nessa questão, tá? E como Janes, e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Eu vou dizer algo para você. Nós entendemos, olha só, pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o conhecimento de Deus, ele precisa ser regado pelo Espírito Santo. O conhecimento de Deus, ele precisa ser regado pelo Espírito Santo para que ele venha surtir um efeito. Caso contrário, são só teólogos que mostram letras para cima e para baixo, mas não há temor dentro de cada um deles. Não é pelo fato de alguém ser teólogo que a pessoa teme a Deus ou que ela é salva, ou que ela é cristã. Teologia é estudo da palavra.
A diferença vai fazer dentro da pessoa, se ela tem o temor realmente de Deus ou não. Se ela tem o temor de Deus realmente, ela vai chegar ao pleno conhecimento do Senhor. Se ela não tem o temor, é alguém que conhece a Deus, mas está ali longe do Senhor. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome fizemos isso, em Teu nome pregamos para multidões. Afasta de mim, você que pratica o mal. Afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Para trás de mim, não te conheço. Então, ou seja, existem pessoas então que aprendem, olha só. E vai aí, eu vou deixar realmente esse versículo aí, tá? Para você. Existem pessoas que elas aprendem de Deus, mas elas não conseguem chegar ao pleno conhecimento, tá? Ou seja, por quê? Porque elas não entendem que o pleno conhecimento de Deus, nós podemos entender a mente de Cristo a partir do momento que temos o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, antes de pensarmos em qualquer coisa, nós precisamos temer a Deus. Houve um comentário lá naquele estudo meu, naquele vídeo meu que eu postei sobre anunciando o curso de teologia. Alguém perguntou assim para mim, pastor, um ateu pode fazer o seu curso de teologia? Eu disse sim, claro, o ateu pode fazer, sem problema, sem restrição, é para todo tipo de pessoa. Porém, nós estaremos a princípio estudando a Bíblia em si, teologia, estudo sobre Deus. Passando isso, a gente vai entrar aí em questões, futuramente, nos próximos estudos bíblicos, próximos cursos, nós estaremos estudando sobre religiões, sobre defesa da fé, se chama, né? Nós estaremos estudando sobre isso. Mas, por enquanto, são essas matérias colocadas aí. Mas eu disse sim, pode, claro. A pessoa pode até chegar ao conhecimento, a um certo conhecimento, mas não ao pleno conhecimento da verdade. Para isso, a pessoa precisa ter ali o temor de Deus. Então, nós entendemos, né, assim como está escrito, né? Ou seja, ali quando mostra a respeito de duas pessoas, dois personagens, né? De Janes e Jambres, que resistiram ali a Moisés, lá no deserto, está falando sobre lá do deserto. Resistiram à verdade, resistiram ao pastor Moisés. Infelizmente, veio um peso muito grande sobre eles, uma consequência sobre eles. Por quê? Porque a vontade de Deus estava sobre o homem de Deus, sobre o pastor Moisés. Depois lá na frente sobre Josué, mas aqui sobre o pastor Moisés. E eles resistiram. A partir do momento que eles resistiram à autoridade espiritual, eles estavam resistindo também à própria vontade de Deus. Quando alguém resiste à vontade de Deus, ela está entrando no processo de rebelião. A palavra do Senhor nos diz, no livro do Apocalipse, que os rebeldes, eles não herdarão o reino dos céus. Bom, mas diz muito mais ainda, que o pecado de rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria. E também os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Pastor, você falou os rebeldes. Os rebeldes. O pecado de Lúcifer qual foi? Rebelião. Então, rebelde. Então, as pessoas que resistem à verdade de Deus, elas entram em pecado de rebelião, porque a verdade de Deus, ela está aqui, ó. Não é verdade de pastor Paulo, é verdade de Deus. É verdade de Deus. Dentro desse estudo que nós estamos ministrando aqui, você pode colocar um comentário bíblico. Aliás, você pode perguntar algo que você tem dúvida dentro de si, baseado dentro do contexto. Eu vou te mostrar na Bíblia que nós falamos aqui a respeito do contexto bíblico. Então, ou seja, verdade de Deus, essência de Deus. Então, querido, nós não podemos resistir à verdade de Deus, na essência de Deus, simplesmente pelo nosso prazer, simplesmente para nos acomodar no pecado, de forma nenhuma. As pessoas que estão nessa vida, nesse mundo, estão no pecado, elas vão ser engolidas pelo pecado, ser devoradas pelo pecado. Então nós precisamos realmente nos entregar à vontade de Deus e à verdade dele para as nossas vidas. Tá legal? Então, querido, o surgimento então de falsos mestres, esse é o perigo, esse é o risco que muitas pessoas estão cometendo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu resolvi fazer esse curso de teologia, eu vi que muitas coisas estão acontecendo nos nossos dias. Infelizmente, na época de Paulo também era assim, muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, muitos falsos ensinamentos. E tem pessoas que elas funcionam mais ou menos assim. Ela não importa se quem está ensinando é rebelde ou não. Ela não importa se quem está ensinando com versículos e trechos isolados da Bíblia, ela não importa se é isso ou não. Está ensinando teologia. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que nós olhamos da palavra de Deus precisa ter um temor muito grande, tá? Precisa ter um temor muito grande. Então não é qualquer coisa de qualquer pessoa, tá? Que se vai pegando e captando por aí e dizendo que é verdade de Deus, de forma nenhuma, tá? Então vamos
Vamos levar as coisas de Deus com prudência dentro de cada um de nós, tá? Vamos levar as coisas de Deus realmente como elas precisam ser, como elas precisam realmente acontecer, tá legal? Então, há nesse tempo e nos nossos tempos também, há muitos surgimentos de muitos falsos profetas, muitos instrutores em decadência moral. Nós entendemos sim que está acontecendo isso. E cada vez maior acompanha ali, né, nós entendemos isso, por exemplo, quando nós olhamos para a sociedade cristã. Nós entendemos que isso é assim, tá? Então, o líder cristão, ele deve e precisa se apegar às coisas que são de Deus. E não, literalmente, não diretamente, Deus abençoe, as coisas ali que elas são diretamente do mundo, mas um princípio de Deus precisa existir e precisa acontecer ali dentro dele, tá bom? Então, o líder, ele precisa, né, estar ali, ele precisa lidar com as coisas de uma forma decisiva, ou seja, ele precisa entender, ele precisa dizer isso presta, isso não presta, isso é de Deus, isso não é de Deus, ele precisa ter princípios dentro dele, né? Nós como líderes cristãos, né? Eu estou falando aqui agora para líderes pastores, nós como líderes cristãos, temos o princípio de Deus realmente plantado e implantado dentro de nós? Nós, por exemplo, como líderes de grupos, deixa eu tratar assim, nós estamos deixando realmente ou tendo realmente o princípio de Deus dentro de nós? Nós como líderes da nossa casa, nós estamos tendo o princípio de Deus, implantando esses princípios dentro ali da nossa família, na nossa casa? Então, nós como líderes no mundo, porque no mundo nós somos líderes, tá? Nós estamos aí, pessoas estão ali ao nosso lado, nós precisamos acender essa luz para que pessoas possam ser clareadas através de nós. Então, eu entendo como cada cristão no mundo é um ponto de luz e é um líder nesse mundo aí fora. Nós estamos estabelecendo realmente princípios cristãos para que realmente as pessoas possam receber algo da parte do Senhor, para que realmente as pessoas possam receber da parte de Deus. Então, fica aí minha deixa, tá? Fica aí meu comentário aí no nome de Jesus Cristo, tá bom, querido? Eu louvo a Deus por mais esse momento, né? Estamos aí com 56 minutos de transmissão. Eu louvo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Deus preparou para cada um de nós, tá? E Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, tá? Um abraço para ti. Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por participar desse momento da nossa Escola Bíblica no Lar. E até o nosso próximo momento aí, se Deus assim permitir. Fica com Deus, querido. Até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo estudo. Não se esqueça, deixe seu like, tá bom, nesse vídeo. Deixe seu compartilhamento, tá bom? Divida esse momento com outras pessoas também no nome de Jesus. Graça e paz, um abraço, até lá. Fica com Deus.